O que eu queria, para além desta sessão, assinalar, quanto uma espécie de participação breve sobre coisas que eu gostava de ter dito se nós pudéssemos trabalhar a questão das imagens, de imagens sonoras do espaço doméstico, era jogar aqui com duas questões do espaço familiar, doméstico, da casa, a casa por dentro. Que é, por um lado, a ideia da imagem e, por outro lado, a ideia do som. Eu acho que nós podemos discutir de como estas duas dimensões, a imagem e o som, têm provocado uma série de alterações do contexto relacional e das sociabilidades no interior das nossas casas, dentro da nossa casa. E gostava, desse ponto de vista, de chamar a atenção para o papel que a televisão causou no interior das casas. De alguma maneira, replicou aquilo que antes a rádio, a eletricidade, o telefone, etc., fizeram dentro da casa, alteraram realmente a configuração da relação das pessoas dentro da casa. A televisão replicou isso, na medida em que faz entrar na casa informação, imagens, etc., que, de alguma maneira, dominam a relação entre pais, filhos, avós, irmãos, etc. Portanto, a casa com a televisão fica claramente aquilo que a gente pode dizer um oxímoron. Um oxímoron que é esta dimensão ambígua. Pode-se falar da casa global, talvez, como se falou em tempos da cidade e da aldeia global, por causa justamente da televisão. Portanto, alterou-se a natureza deste próprio espaço e dentro dele alterou-se, digamos, esta dimensão relacional entre as pessoas. A nossa poesia de Rui Belo, As Casas, as Casas, as Casas, serve de mote à própria reitoria e à vice-reitoria da cultura, que propôs este tema como tema da Semana Cultural, justamente mencionando a poesia do Rui Belo como uma inspiradora. Um poeta português, falecido já em 78, salvo erro, que no fundo tratou de fazer poesia sobre as casas. E há um aspecto muito interessante que ele refere e que eu não deixo de acolher e ser sensível a ele, é que ele diz que as casas se distinguem designadamente pelos cheiros. Enfim, é pouco habitual a gente ver esta reflexão tão sensorial para distinguir espaços. As casas distinguem-se pelos cheiros, de casa para casa, de sala para sala. Isso é muito interessante porque reclama esta dimensão sensorial da apreciação do que é uma casa. E eu, desse ponto de vista, é que meto aqui a ideia da imagem, que a televisão, de alguma maneira, representa, e também do som. Falarei de seguida sobre o som. Quanto à imagem, também queria dizer como nós usamos ou abusamos da imagem dentro da casa. Mas, eventualmente, este tema será também tratado na próxima sessão por um dos intervenientes. E a ideia da imagem televisiva é de que isso acontece num momento em que também a superfície média, a área média das casas, das classes médias, tem vindo a aumentar, em função da necessidade de criar mais espaços particulares e individuais. O quarto da avó, o quarto dos pais, o quarto da filha, o quarto do filho. Há uma espécie de fortalezas dentro da casa em que cada um domina o seu espaço próprio. Como sabem, é quase necessário hoje, como nas fronteiras, para entrar no quarto da filha, é preciso autorização especial, mostrar passaporte, sou eu, é o teu pai, ou é a tua mãe. Aquilo é um espaço de reserva, que dá muita confiança às pessoas, e lá dentro passa-se não sabemos o quê. Mas suspeitamos que seja uma ligação com o mundo, com os telefones, os telemóveis, as internets, etc., que as pessoas não estejam fechadas em si, mas estejam eventualmente em relação e diálogo com um mundo mais aberto. Quer dizer, de um lado temos este fechamento espacial, do outro lado temos uma abertura comunicacional, que eventualmente
é um novo ethos que está a ser construído dentro dos fechamentos de hoje. Uma ligação com moda, com movimentos, que instiga alguma solidariedade à distância, algumas políticas de piedade, José Manuel sabe bem do que é que se trata, um novo cosmopolitismo que é criado a partir do fechamento individual em cada quarto. Isto eu acho que é extremamente aliciante enquanto proposta. A outra questão que eu acho que é muito aliciante também é ver como a casa sofreu alterações na sua arquitetura e no seu uso dos espaços por efeito da televisão. A televisão veio suscitar o aparecimento de um novo compartimento dentro da casa que é, podemos dizer, a salinha da televisão. A salinha da televisão veio alterar a maneira como as pessoas se sentavam à volta da mesa redonda, face a face, comunicavam o pai com o filho, olhando-se cara a cara, a avó, etc. E essa geografia das pessoas todas viradas face a face alterou-se porque, de repente, a televisão ganhou proeminência espacial. Neste momento, as pessoas não se sentam mais à volta de uma mesa a conversar, elas sentam-se de maneira que toda a gente possa estar virada para a televisão. E, portanto, passamos a, digamos, usar e comunicar com a nossa visão periférica, de alguma maneira. Não tiramos os olhos da televisão e vamos, a minha irmã, a minha prima, o meu pai, está assim, pô, e vamos dialogando desta maneira, quase impessoal. O que interessa é comentar, eventualmente, aquilo que sai da televisão. E por isso temos de estar virados para ela. Não mais relações face a face, diretas. Sim, todas elas muito indiretas e mediadas por um discurso que é exterior. Já não conversamos como antigamente sobre o emprego do pai, a doença da avó, a escola do irmão. Não. Eventualmente o que a televisão está a dizer, que houve um acidente na avenida não sei o quê, a guerra está na Síria, que o Mr. Trump não sei o que mais. Isso passou a ser, digamos assim, a mensagem externa que penetra no seio da família e altera os temas da conversa. Portanto, a arquitetura muda e com ela muda também a relação face a face, direta das pessoas. Acho extremamente aliciante olhar para esta dimensão. A tecnologia dentro da casa altera muitas coisas. E alterou, aliás, a primeira geração da tecnologia doméstica foram o fogão, os frigoríficos, os aspiradores, etc., que criaram até a ideia de que estávamos perante uma produção de espaço livre, que a mulher era liberta, digamos, das suas tarefas domésticas e agora tem mais tempo, porque ligava a máquina de lavar louça, mais tempo para a cultura, para a sociabilidade, etc. Mentira. Mentira. Mas, de qualquer maneira, esta primeira geração de tecnologia gerou também este efeito. E a televisão começou a criar outro efeito. Eu gostava de falar também do lado das sonoridades, dos sons, é a minha segunda questão. A casa lida mal com o som exterior, que é uma espécie de intruso que entra e altera, eventualmente perturba a harmonia, digamos, de estar em casa, a tranquilidade da casa, não sei o que mais. Eu recordo uma longa citação que a Fraia Freza, que é uma colega nossa brasileira, põe no seu livro O da Rua, acerca de o lamento, o queixume que um ministro francês que vivia em Paris, num hotel, num quarto de hotel, diz sobre como era possível viver naquela cidade e estar ali. Ele diz assim, bom, para já o meu quarto está virado para uma avenida muito barulhenta, passam os bondes sucessivos, centenas de bondes por dia, faz uma barulheira danada. Em segundo lugar, na frente há uma lojinha que vende fonógrafos. E para atrair clientes, o lojista tem um fonógrafo sempre a tocar música a todo momento. Até aquele inferno daquele barulho, ligado ao barulho dos bondes, já temos o fonógrafo. Em terceiro lugar, diz ele, a filha do hoteleiro, onde eu estou hospedado, está aprendendo lições de música.
de piano, concretamente. Mas é infernal, não se pode viver ali. Tira para cá. Bom, este é um queixume muito interessante, digamos, como as casas, enfim, reagem, e as pessoas dentro das casas reagem mal. É uma bruma sonora, ruidosa, que invade o espaço da tranquilidade e sossego ou, eventualmente, até, digamos, o silêncio. O que eu acho interessante é, de alguma maneira, também um horror que nós temos ao silêncio. No meio destes queixumes, por causa que há um excessivo ruído e tal, nós também não gostamos muito do silêncio. Quem de nós não entra dentro do seu automóvel e imediatamente liga ao rádio para ser acompanhado por alguma coisa que nos fala, que nos diga, que nos dê música, que nos... Está sozinho, com o rádio desligado, é uma coisa... Quem de nós não estuda, lê, etc., com a musicazinha de fundo? Ou quem de nós não tem, como nas casas hoje modernas, uma televisão em cada compartimento da casa? Há mais televisões que habitantes, em todos os países ocidentais. O que quer dizer que o uso que se faz é espacialmente diversificado. No quarto, na sala, na cozinha, etc. E que uso é que é feito da televisão? É um uso sonoro. As pessoas não estão ligadas diretamente à imagem televisiva, estão a fazer outras tarefas, a cozinhar, a limpar, e com o ouvido na televisão. É muito engraçado, porque a televisão, na fundo, revela-se não apenas um instrumento visual, dando imagens, não, ele dá mensagens sonoras. E a gente só olha para a televisão quando, de repente, alguma coisa nos sobressalta. E então vamos ver. Quer dizer, mas a televisão como instrumento sonoro é uma coisa realmente também interessante, porque altera aquilo que, imediatamente, convencionalmente, nós entendemos ser o perfil do aparelho televisivo. Dá mensagens visuais, propõe, projeta imagens, não sonoridades. Isto acho que altera, digamos assim, a nossa... Eu tinha até uma fotografia para vos mostrar aqui. A fotografia é um quadro, uma cópia de um quadro de um pintor do princípio do século, um pintor futurista, como eventualmente saberão, os futuristas, entre outras coisas, pretenderam pintar os sons. É muito interessante, quer dizer, esta gente eram uns boémios e eram uns vanguardistas e uns utópicos, cheios de ideias muito desafiadoras. E justamente eu tinha aqui para vos mostrar aquilo que é uma pintura de um pintor italiano futurista, Boccioni, que faz uma coisa la strada entra nella casa. No fundo, o que ele representa é uma mulher à varanda, sobressaltada por um ruído que vem da rua e, portanto, essa sonoridade, esse ruído entra dentro de casa. Ela não consegue evitar que isso... E então trata-se de usufruir dessa variedade de sons, de imagens, que na pintura aparece como formas dispares e coloridas, etc., para dar a ideia do marasmo que é o ruído urbano, que entra dentro da casa. Demorou algum tempo até que surgissem tecnologias que protegessem a casa do som externo. As primeiras tentativas que há são das elites inglesas, que forravam os seus quartos com matéria isoladora para evitar que o som entrasse e perturbasse as pessoas. Mas, enfim, o Proust usou isso, Carlyle usou isso, e outros conhecidos políticos, muitos deles retiraram-se da cidade por causa do ruído que a cidade implicava. Lessing, que é um filósofo alemão, fala, é muito interessante porque ele fala do ruído que entra dentro da casa e que nos incomoda. Ele queixa sobretudo do ruído dos chicotes, dos cocheiros sobre os animais, os cavalos. E ele diz, não é só o ruído, é o sofrimento do animal que aquele ruído transporta. E eu não se pode pensar, escrever, filosofar, ouvindo aquelas chicotadas
violenta, sofrimento sobre os animais. Eu acho que é extremamente interessante. Portanto, meus caros, o que eu vos queria dizer sobre o som tinha outros detalhes e pormenores. Fico por aqui para vos dizer que dentro da casa hoje manifestam-se insuspeitas relações causadas pela tecnologia e pela abertura que a casa não consegue evitar àquilo que se passa no seu exterior. Portanto, a casa é, de alguma maneira, uma casa global, é este oxímoron, esta ambiguidade de espaço de reserva, de fortaleza, mas também de fraqueza. Fundamentalmente fraqueza. As coisas estão a mudar. A casa já não é o que era, a família já não é o que era e, portanto, temos que ir dando conta destas mudanças que lá se vão operando. E, dito isto, eu passaria à Madalena Duarte o microfone para nos dar conta da violência dentro de casa. É? E a pintura? A pintura? Querem ver a pintura? Sim. Está aqui. Uma certa distância. Eventualmente é que a mulher à janela perante aquele turbilhão de formas e de cores que é, enfim, é o barulho pintado pelo Boccioni da La Strada entra nella casa. Está hoje pintura está num museu alemão. Se eu conseguir escrever o livrinho que anda a prometer uma questão de tempo sobre ruído e silêncio, não sei o quê, em princípio, este vai ser a sua capa. Pronto, vamos lá, já está a casa organizada, pelo menos esta. Eu estou muito obrigada pelo convite para estar aqui, embora isto tenha sido um enorme desafio para mim, para eu pensar neste tema, que é um tema no qual eu tenho vindo a trabalhar, mas não precisamente nesta perspectiva. Portanto, obrigou-me a olhar um bocadinho para o material que eu tinha de uma outra forma, o que foi bom, o que foi um desafio. E, portanto, estávamos a falar deste tema das casas de uma forma um bocadinho mais alegre do que o tema que eu vos vou falar agora, mas vamos a isso. Ora bem, nós vamos falar um bocadinho sobre violência. E eu tentei, obviamente que a violência que nós podemos encontrar dentro das casas pode ser uma violência que pode assumir várias formas. Aquela da qual eu vos vou falar aqui é uma que vai mais ao encontro daquela que eu tenho vindo a estudar. Portanto, o medo da violência obviamente não começa nem é suposto começar dentro da casa. O medo que as pessoas têm do crime, da violência, é um problema sociológico que se tem vindo a dar alguma atenção, e o seu cruzamento com estudos da criminologia, e nomeadamente da criminologia feminista, fez-nos perceber que este medo, o medo do crime, o medo da violência, é um medo muito genderizado, ou seja, as mulheres têm mais medo do crime que os homens e as mulheres estão mais sujeitas a ser vítimas de certos crimes do que os homens, como, por exemplo, crimes sexuais. Se cruzarmos estes aspectos com estudos sobre o espaço, com estudos urbanos, com as geografias, nós vamos encontrar alguns estudos que são, pelo que eu percebi, é uma literatura ainda recente, que são as geografias do crime. E as geografias do crime têm vindo a dar origem a outro campo, esse sim, que é o mais recente que eu queria falar, que são as geografias do medo das mulheres. Este é um campo muito pouco estudado
Mas a sugestão, as pistas de trabalho que nos dão essa literatura é que os espaços influenciam a mulher naquilo que diz respeito ao risco que as mulheres sofrem, têm, se apercebem, quando estão num determinado espaço da violência que podem vir a sofrer. E vocês percebem isso bem. Nós temos, se calhar, uma percepção de um risco maior de que podemos ser vítimas de algum crime ou de violência em determinados bairros que sabemos que têm um índice mais elevado de criminalidade, em espaços muito desertos, em ruas escuras, em determinados espaços noturnos quando estamos sozinhas, em espaços onde há uma grande concentração de homens e quase ausência de mulheres. E, portanto, nessa geografia dos medos das mulheres, o nosso índice de percepção do risco é muito mais elevado. Ora bem, é aqui que surge a dicotomia público-privado. Supostamente, a nossa casa, no espaço privado, esse índice de risco, a nossa percepção do risco, é menor. O espaço privado é o espaço seguro. É aquele espaço onde nós nos devemos sentir em segurança. No entanto, para muitas mulheres, tal como para muitas crianças, e mulheres podem ser de diferentes idades, como é óbvio, quando chegam a casa, esse espaço, esse risco, é quando começa a ter uma percepção mais elevada, ou seja, elas sabem que a violência pode aumentar precisamente aí. Portanto, o ideal romântico da privacidade, a ideia do lar é completamente desconstruída. E a ideia da casa torna-se mais perigosa, do espaço privado, torna-se mais perigoso de qualquer espaço público. E não me preciso levantar. Portanto, nós temos aqui o indo para casa e aqui, quando eu vi estas fotografias, eu fui quase todas a tirá-las, eu não vou estar sempre a dizer os nomes dos fotógrafos e fotógrafas, mas esta imagem fez-me muito lembrar aquela ideia que alguns de vocês são do segundo ano de Sociologia, creio eu, aquela ideia que vocês já ouviram falar do olhar para além das fachadas, não é? Quando nós vamos a passar em determinados lugares, determinadas casas, determinados bairros e não fazemos a mínima ideia do que se está a passar e temos de usar um bocadinho a nossa imaginação sociológica. E, de facto, o indo para casa para algumas mulheres acaba por ser o sítio onde essa geografia do crime começa a ter uma maior expressão. E aqui eu achei interessante encontrar esta banda, cuja música não é a coisa que eles fazem melhor. Não sei se fazem outra, mas a música de facto não é. Mas eles têm um título na música que é The House is Rocking. E a música é assim, qualquer coisa como isto. É aquele rock assim um bocadinho para... Nós não vamos ouvir toda até ao fim, estamos a descansar. Então o subtítulo da música é The House is Rocking with Domestic Problems. E o título e a letra da música é mais ou menos algo como isto. Ou seja, aqui há uma noção de que a percepção de que aquela casa tem problemas,
tem problemas que estão relacionados com problemas de violência doméstica. Há aqui a questão do som. Nós sabemos, nós ouvimos, mesmo quem está de fora, que ali há violência, mas não há muito que se possa fazer em relação a isso. E aqui a questão do som é interessante, porque quando nós ouvimos o som, há pouco dava o exemplo das chicotadas nos animais, e nós muitas vezes temos essa percepção em termos de relações de vizinhança, não é? Porque nós percebemos que alguma coisa está errada, que há sofrimento através do som que vem de outras casas também. Ora bem, estas linhas ténues de separação entre o público e o privado fizeram durante muito tempo, e como analisaram muitos autores e autoras historicamente, com que se tentasse que o Estado não se intrometesse naquilo que era o espaço doméstico, para que dentro do espaço público o Estado protegesse efetivamente as pessoas, homens e mulheres, contra a violência, mas no espaço doméstico, dentro da casa, imperasse aquilo que era a rule of love, a regra do amor. E a regra do amor não era mais do que a ideia da privacidade, do espaço doméstico e da intimidade. Ou seja, aquela ideia de que o casamento tinha a ver com a interioridade, com sentimentos, com os espaços de domesticidade e, portanto, o Estado não tinha de se intrometer. Isto, de algum modo, foi depois traduzido para a linguagem do direito para legitimar a não ingerência do Estado e fez com que, mais ou menos, na década de 60, o movimento feminista começasse a dizer que o pessoal era político e o Estado tinha efetivamente que começar a meter-se nesta luta contra a violência que era exercida no espaço doméstico e não fazer só quando era contra as crianças. Ok, então, eu, como vos disse, peguei em algum do material que eu tinha, eu já entrevistei algumas, cerca de uma centena, um pouco mais, de mulheres que foram vítimas de violência doméstica, e peguei nas entrevistas delas e fui tentar ver nessas entrevistas o que é que elas tinham, ou se é que tinham alguma coisa que desse a sugerir a relação que elas tinham com esta ideia da violência dentro das casas, da percepção que elas tinham das casas. E nós, na língua inglesa, nós vemos que há uma diferença entre house e home, não é? Que é a diferença que nós temos, mas que não usamos tanto em Portugal, na língua portuguesa, entre casa e lar. Mas o lar, efetivamente, é talvez o espaço que tem uma construção social mais idealizada, mais romanticizada. É aquela ideia de que nós, quando adquirimos uma casa, vamos para uma casa, nós queremos, de algum modo, que ela nós moldamo-la, decoramo-la de forma a que ela seja parte constitutiva da nossa identidade, mas também que reflita parte da nossa identidade. Quando fazemos isso em casal, queremos que ela reflita isso enquanto casal. E também queremos que ela seja, ao mesmo tempo, um espaço que vá ser um recoletor de memórias e um reprodutor de memórias. Por exemplo, para quem tem filhos, quer que vá ser ali que ele ou ela vão dar os primeiros passos, querem recolher ali os primeiros passos daquela criança. Portanto, é um espaço muito idealizado. Ora bem, quando surge violência dentro de um lar, e essa violência é percebida não só pela pessoa que a sofre, obviamente, como porque está mais próximo, como
pela comunidade em geral, como quando nós sabemos de abusos contra mulheres, contra crianças, contra pessoas idosas, essa ideia de lar é uma ideia que começa a ser destruída não só individualmente, mas também social e coletivamente. E portanto, quem é alvo de violência, a dada altura o que quer é sair e escapar daquele lar que já não é um lar, é uma casa vazia que não tem a ver com a sua identidade. E então eu recolhi aqui alguns testemunhos de algumas mulheres e os primeiros têm a ver com as memórias de alguns espaços, este também com o som, por exemplo, e outros com reconfigurações que tiveram que fazer. Ou seja, porque o lar, a dada altura, torna-se espaço também de negociações, de estratégias de sobrevivência, de resistência, não é? Então, por exemplo, aqui a Francisca, de 61 anos, diz-nos que a nossa casa tinha 2 andares e os quartos, os nossos e os dos 2 rapazes, eram na parte de cima e eu lembro-me sempre que quando chegava às 10, 11 da noite, porque ela a dada altura já nem durante a semana jantava em casa, já estávamos nós nos quartos, eles com as portas trancadas, eu não podia trancar a minha porque o quarto também era dele, e quando o sentíamos a subir as escadas era como se fosse um ladrão. Se calhar, digo-lhe sinceramente, tinha menos medo se fosse um ladrão. Ele fazia barulho a subir as escadas de propósito para nos aterrorizar. Portanto, aqui a ideia do medo e a memória que fica desta casa. Aqui a ideia do quarto, que é, sobretudo, o quarto é o espaço íntimo, da intimidade do casal por excelência. A Joana, de 44 anos, diz-nos que, como tive os 2 abortos, acabei por não ter filhos, não me apeguei a nada naquela casa e não quis voltar para lá. Quis esquecer a raiva, a ele, tudo. Onde eu sofri mais foi no nosso quarto, que é onde o casal supostamente deve ser mais feliz, não é? É o único espaço mais, digamos assim, dos 2. Mas aquilo, ele dizia que eu não prestava para nada, tu és uma porcaria, tu nem te sabes arranjar, até tenho nojo de ti. Ele dizia muitas vezes que tinha nojo de mim. E pronto, era um viver muito mal. Ele chegava à casa, nem bom dia, nem boa tarde, nem um beijo, nada. Eu cheguei a fazer coisas, tudo por tudo que tu nunca tinha feito na vida. Comprar lingerie daquelas, pronto, que qualquer homem gosta e ele, tu não prestas. E eu sentia-me muito deprimida. Por isso, psicologicamente, era ao ponto de me dizer, tu metes-me nojo dos pés à cabeça, tu és um monstro, tu és uma porcaria, tudo assim, do pior mesmo. Aqui a Alice, de 53 anos, eu achei muito interessante esta fotografia e por acaso eu vi a fotografia primeiro e depois é que me lembrei desta entrevista que eu tinha feito. A Alice, lembro-me que ela me disse que ela, quando namorava com o companheiro, saíam muito, e portanto, quando foram arrendar casa, uma das preocupações que tiveram era que a sala fosse grande para terem convívios, para terem lá a família, os amigos. E ela neste espaço, imaginemos que a Alice está ali sozinha, numa sala. E então ela diz, já éramos casados, no princípio vivíamos perto da casa da minha mãe, antes de ter o meu filho. Ele saía com os amigos, ia para discotecas, eu ficava sozinha durante a noite com o meu menino. E a minha mãe dizia-me que aquilo não era vida, um homem casado até às tantas da noite. A minha mãe dizia, mas eu defendia-o e dizia que tinha ido sair com os amigos. Mas eu dizia-lhe a ele que não era justo, que eu também era nova e também gostava de sair e de conviver. E ele dizia-me que eu era gorda e tinha de ficar em casa, que a casa era o meu lugar e eu ficava ali toda a noite sozinha. Aqui já é um anexo à casa, ao espaço da casa. Esta é um testemunho, era uma rapariga que se casou muito nova, com um primo afastado, e a casa era isolada de tudo e de todos. E então, ela aqui está num anexo, que era um anexo à casa, que era uma espécie de sítio onde guardavam os vários animais. E ela estava prestes a ter penso que era o terceiro filho. E ela diz que eu disse ao meu homem, eu já estou com contrações, ele vira-se para mim e disse-me, deixa-me ir comer, estou cheio de fome.
Fui guardar as ovelhas, cheia de dores, eu não aguentava mais, ainda fui ordenar as ovelhas, deitar a comer aos porcos, que eu tinha ali porcos de criação, vacas, galinhas. Eu disse-lhe, eu não aguento mais, eu vou ter a tua filha. E ele disse-me, eu nunca me esqueço, que eu só lhe empatava a vida dele. Chorei, 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 porque não aguentava tanta dor, mas nós vivíamos longe de tudo e todos, e eu não conseguia ir sozinha para o hospital. Agora, estes testemunhos, aquilo que mostram é uma reconfiguração dos espaços, ou seja, os espaços deixam de ser aqueles a que nós tradicionalmente estamos habituados. Nomeadamente aqui, o quarto destas pessoas deixa de ser o sítio onde elas podiam dormir. A Ana, de 26 anos, ele, quando tinha aquelas venetas dele, ele espadeirava cadeiras, sofás, rebentava com as portas, não me deixava dormir. Beliscava-me toda para eu não dormir, nem me deixava descansar a mim, nem deixava descansar os filhos. Deixámos de dormir no quarto, os meninos eram pequeninos ainda, porque de noite ninguém parava, e o nosso sítio de dormir era na sala, quando ele ia de manhã para a fábrica. Portanto, o quarto deles começou a ser na sala. Aqui a Maria, de 44 anos, uma coisa tão simples como nós acharmos que todas as casas de banho têm um espelho, para ela, a dada altura, precisamente por causa da violência, deixou de ter um espelho. Eu fui casada durante 14 anos e nesse tempo sempre fui vítima de violência doméstica, até que cheguei a um ponto que já não aguentei mais. No namoro as coisas correram bem, depois no casamento é que as coisas complicaram. Ele era mais velho do que eu, 5 anos, ela casou com 16. Eu sempre me gostei de arranjar para ele pôr bonita, sabe? Ele lá me pintava na casa de banho, ao início ele gostava, depois começou a ficar com ciúmes, um dia íamos sair, ele entra pela casa de banho, estava eu a pentear-me, estava grávida de 6 meses. A minha cara ficou, a menina sabe o que é um bicho? A cara toda inchada, toda cheia de hematomas, nem conseguia abrir os olhos. Eles, que era a polícia, tiraram-me fotos. Eu, quando vi uma foto de como eu estava, até assustei com a cara que eu tinha. O procurador me mostrou mais tarde essa foto e eu disse, credo, eu sou um bicho. Estava horrorosa. Quando cheguei a casa, a primeira coisa que eu fiz foi tirar o espelho da casa de banho. Até de lá sair, nunca mais teve espelho aquela casa de banho. E só tenho mais 2 e depois termino. Quando a Dora também transformou completamente a casa dela, nomeadamente a sala. Quando arrendámos a nossa casa, decorei-a com muito gosto, e se calhar é um defeito meu, mas eu tinha muita coisa, muita quinquilharia, como se diz, sobretudo na sala, mas na cozinha também. Também coisas que me foram dando. Antes de me começar a bater a mim, houve um tempo que ele partia as coisas que eu mais gostava. Depois batia-me, maltratava-me, batia-me com os objetos que vinham à mão. Candeeiro, cadeiras, estragou um rádio que me atirou, mas bateu na porta. Tudo o que houvesse, mas ele batia-me com o objetivo de me matar. Comecei a tirar tudo de lá. A sala já só tinha a televisão, os sofás e pouco mais. Portanto, nesta última, nunca houve violência física. E foi a única mulher que não abandonou a casa. Todas as outras saíram de casa, tiveram de sair de casa. Esta foi a única que não saiu e o marido é que teve de sair. A Catarina, de 42 anos, diz que ele nunca lhe bateu. A violência que ele exerceu sobre mim foi sempre violência psicológica e começou quando eu fui promovida no emprego. Há coisas que tiveram de mudar até nos divorciarmos. Eu exigi que ele não dormisse no meu quarto, veja que estou a dizer meu e não nosso, e eu deixei de tomar pequeno almoço sentada na cozinha, mas em pé e de frente para a porta, porque ele, mais do que uma vez, antes de eu sair para o trabalho, quando sabia que tinha alguma reunião, veio por trás de mim e arrebentou um pacote de leite em cima de mim ou despejou café para eu chegar atrasada. Ora bem, isto mostra, de facto, não só que a violência que acontece dentro de casa faz com que, efetivamente, a casa, o lar, seja transformado, mais uma vez, nesse ideal romântico e que passa a ser também um espaço com estratégias de negociação e de resistência, mas faz também com que, muitas vezes, o escape para essas mulheres, como eu disse, com exceção desta última, seja o ir para outra casa.
E isto tem a ver com as tais geografias da violência doméstica. Ou seja, se nós já não falarmos de geografias do crime, mas geografias da violência doméstica, nós vemos que, efetivamente, aquilo que acontece... Não pus o esquema, pus. Aquilo que acontece é que nós temos aqui o lar e depois as opções é quando o lar já não é um lar, o escape é para casas. Em primeiro lugar, em regra, a opção é a casa da mãe ou das irmãs, depois a casa de outros familiares mais próximos, depois a casa de amigos ou amigas mais próximas também, depois no âmbito do bairro a casa de vizinhos ou vizinhas. Isto podem ser impossibilidades, quer por causa do agressor ir atrás da mulher, quer por incompreensão destas pessoas, que acham que ela não deve sair do seu espaço, mas muitas delas, quase todas as mulheres que eu vos mostrei, têm como último reduto as casas-abrigo. E aqui esta transição faz com que nós possamos, de algum modo, dizer que para estas mulheres, quando vão para uma casa-abrigo, nós estamos quase a falar um bocadinho naquilo que o Foucault fala quando diz que, bem, nós estamos numa transição de poder pré-moderno, onde pode ser exercido de uma forma mais física, mais violenta, para um poder exercido pelas instituições. E, efetivamente, isso pode acontecer dessa forma, porque nestas casas-abrigo a identidade daquelas mulheres é completamente diluída. Claro que há instituições e instituições, mas aquilo que pode acontecer são experiências completamente diferentes. Não vos vou ler os dois excertos no total, mas, por exemplo, neste caso, esta mulher teve sorte, tinha um quarto só para ela, cada família tinha um quarto só para ela. Ela gostou, dentro do possível, de estar naquele espaço durante o tempo que lá esteve, com as regras que eram impostas. Já neste caso, não era bem assim. Havia, portanto, era um quarto com 2 crianças, uma casa de banho para, portanto, 4 quartos em cima, um quarto com 2 camas para 2 famílias, uma casa de banho para 4 quartos, 7 ou 8 famílias para essa casa de banho. Tinham que acordar todas as pessoas às 6 da manhã, não podiam entrar nos quartos até às 10 da noite, independentemente dos quartos serem dessas pessoas. As pessoas não se podiam afeiçoar aos seus quartos, porque tinha que haver rotatividade, precisamente para elas não criarem um vínculo com os quartos. E, para além disso, elas tinham horas absolutamente... tinham regras e condições que eram bastante degradantes. Pronto, e calma. Já falei demais. Espero que venha alguma coisa mais animada agora a seguir. Isso é a responsabilidade da Silvia Portugal. Silvia. Desculpa. Não, está bem. Muitas conseguiram construir lares novamente. Nem muitas. Há várias. Esta é a norma, não é a anterior. Há várias. Esta é que são mais assim. São mais assim do que as outras, efetivamente. Vou tirar isto. Vamos só continuar a falar sobre isto. Pois, bom dia a todos e a todas. Não estou assim em grandes condições depois de ouvir. Acho muito mal alguém ter planeado isto desta maneira, ó senhor organizador.
Obrigada na mesma, apesar disto, ao Carlos Fortuna pelo convite, é um gosto estar aqui. Para aquilo que foi combinado eu falar foi sobre o cuidado em casa e o cuidado da casa. Isto teve várias versões, não foi, Carlos? Tivemos aqui várias combinações possíveis sobre o que é que poderia ser o meu contributo para olhar para dentro de casa. E ficámos aqui pelo cuidado. E, portanto, é disso que eu vos queria falar. Do cuidado e da casa e do cuidado. E começando pela questão do cuidado, que é uma questão que me tem ocupado nos últimos anos, sobretudo em duas áreas muito específicas, o cuidado da doença mental e o cuidado da deficiência. E ontem, quando me sentei aqui para preparar a intervenção, estava a pensar, nos últimos anos é que eu me preocupei com isto do cuidado, e depois descobri que eu comecei a minha carreira com um trabalho sobre o cuidado das crianças há muitos anos atrás. Mas, de facto, o modo como eu trabalhei nessa altura e aquilo que hoje este conceito de cuidado representa para mim é algo diferente. E, portanto, aqui algumas questões sobre o cuidado. Primeiro, o que é o cuidado? Questões simples. O quê, quem, onde, como e porquê. O que é o cuidado? Quem é que cuida e quem é cuidado? Onde é fácil, já estava definida à partida, hoje aqui falamos do cuidado dentro de casa, e, portanto, como é que se cuida e porquê é que se cuida. E uma questão que atravessa todas estas, que me tem preocupado que me tem ocupado, de facto, nos últimos anos, sobretudo a partir destes trabalhos mais na área da deficiência e da saúde e da doença, que são as relações de cuidado. E sobre o que é o cuidado, ou seja, algo muito distinto daquilo que estivemos a falar anteriormente, ou talvez nem tanto. E ontem também fui buscar o dicionário, que é uma coisa que eu gosto de fazer, para pensar aqui o que é que são as definições de cuidado. Que são interessantes em muitas línguas. Aliás, curiosamente, hoje na teoria sociológica, mesmo, por exemplo, no Brasil, em que se costuma traduzir tudo, há e em França, que é o francês e o inglês é sempre uma coisa repugnante, hoje usa-se muito o care, portanto a questão e a Madonna há bocado também falava destas dificuldades, às vezes da tradução, do house e da home, que é o nosso lar, e ali o Zé Manuel disse logo que o lar era fascista, e também serve aqui para nós pensarmos sobre estas coisas do cuidado, esta ideia do cuidado da casa e do cuidado do lar, e isto aqui em Portugal tem uma conotação muito fascista no sentido da ideologia do Estado Novo. Mas hoje é uniforme esta questão, ou seja, há muito na teoria sociológica, na reflexão sobre o cuidado, esta ideia das teorias do care, ou seja, que o care, a palavra em inglês, é algo que é difícil de traduzir. Eu, por acaso, não acho. Acho que o cuidado em português traduz muito bem estas diferentes vertentes do que é o care, ou seja, o cuidado. E, portanto, aqui como substantivo, as definições de cuidado enquanto substantivo são cautela, preocupação, inquietação, estar em cuidado, que é uma coisa permanente para as mulheres em situação de vítima de violência doméstica. Perdão, eu estou um bocadinho perturbada, mas a Ana, por isso é que me estou aqui depois de ouvir. É incrível, porque por muito contacto que nós tenhamos e por muitas vezes que falemos sobre estas coisas, estes depoimentos nunca deixam de ser perturbadores, certo? Mesmo para quem nunca deixam de ser. E, portanto, esta questão do estar em cuidados, não é? É algo que é muito característico da situação das mulheres dentro de casa e dentro da família, não é? De estar em cuidados no sentido da inquietação, desta inquietação. Mas o cuidado enquanto substantivo também é diligência, também é desvelo, e enquanto verbo as definições são tratar, interessar-se, trabalhar, imaginar, supor, pensar. E depois ainda há isto são comuns, mas depois achei curioso que ainda há uma definição enquanto interjeição, que é atenção.
não é? E esta definição do cuidado enquanto intervenção, enquanto atenção, é algo que faz falta na violência doméstica, não é? Quando nós pensamos estas relações entre o que é que está dentro de casa e o que é que está fora de casa. E, portanto, de facto, estas definições e estas atribuições de significado que o cuidado tem na língua portuguesa, no fundo, remetem para uma questão que é uma questão essencial quando nós falamos de cuidado, que é esta dupla dimensão de pensamentos, sentimentos, emoções e, ao mesmo tempo, ações, praxis, não é? E é isto que me fascina, de facto, no conceito de cuidado e naquilo que hoje se chama o paradigma do cuidado, que é muito influenciado, que tem sido muito influenciado pelas teorias feministas e por autoras feministas, inglesas e americanas, mas eu, sobretudo, nos últimos anos tenho-me interessado muito pelo trabalho de algumas autoras francesas que trabalham não só a questão da ética do cuidado, mas também olham muito para a questão do cuidado do ponto de vista, de facto, dos sentimentos, das emoções, e isso tem-me interessado bastante. E, portanto, o que é que me interessa e o que eu penso que é interessante trazer para aqui quando nós falamos sobre o que se passa dentro de casa é o que é que este olhar a partir do cuidado nos traz relativamente a invisibilidades, não é? Que é o caso também da violência doméstica no sentido negativo, digamos assim, e do cuidado naquilo que é o sentido positivo, embora ele não tenha só um sentido positivo, e já vos vou falar disso, embora depois da intervenção anterior não seja muito necessário sublinhar a parte negativa do espaço doméstico e do dentro de casa, mas faz parte. E, portanto, de facto, olhar para dentro de casa a partir do cuidado, das relações de cuidado, do que é o cuidado, permite visibilizar invisibilidades, estas coisas, sentimentos, emoções, tarefas, atividades, trabalho doméstico, basicamente é isso, não é? O trabalho doméstico e as atividades domésticas e as tarefas domésticas, que são até de certo ponto, e esta é uma questão interessante e importante quando se pensa nas invisibilidades, que são até certo ponto de vista trabalho sujo. Há bocado, quando o Carlos falou na questão dos cheiros, não é? Dos cheiros, o trabalho de cuidado, muitas vezes, é um trabalho que cheira mal, não é? O rabo das crianças, mais. O que é que estavas a dizer, Zé? Disseste cocó, não foi óbvio. Dos idosos também, a roupa suja, a louça suja, muita coisa suja para limpar e muita coisa suja para cuidar, não é? E, portanto, esta necessidade, esta possibilidade de olhar para coisas que não se quer olhar, que nós não queremos olhar enquanto pessoas, indivíduos, os sujeitos, cidadãos, membros das famílias e dentro da casa, e também que não se quer olhar enquanto teóricos, sociólogos, antropólogos, o que seja. E, portanto, este olhar a partir do cuidado tem esta dimensão de olhar para ações, práticas, representações, emoções, sentimentos que são muitas vezes invisíveis, e tem também a vantagem de olhar para algo que devia estar no centro da teoria sociológica, mas que muitas vezes não está, que é a relação com o outro. Quando nós falamos de cuidado, falamos de relações e de relações com o outro. E este olhar, a partir do paradigma do cuidado, chamemos-lhe assim, de facto sublinha a importância dos laços que nos ligam aos outros, mesmo quando esses laços são conflituais, mesmo quando esses laços são contraditórios. E o que nos liga aos outros é conhecimento, não é? Reconhecimento e interconhecimento, não é? E estas dimensões são bastante importantes quando nós falamos de cuidado. E depois o que nos liga aos outros, que é outra questão que me tem interessado e que podemos depois conversar, é esta e que está no centro do cuidado, é a questão da dádiva, a questão do dar ao outro. E a questão que está inerente à dádiva, que é a reciprocidade, não é? Dar e receber e retribuir, na formulação clássica do Moço. Portanto, o cuidado é tudo isto, não é? O cuidado é prática, é ação, é sentimento, é emoção, é relação, não é? É a relação de cuidado. E quem? Qual é a resposta à pergunta quem? Quem cuida e quem é que é cuidado?
Quem cuida? A resposta é fácil. Já vejo a plateia sussurra, mulheres. Não, menos tu, claro. A plateia que sabe disto, obviamente. A plateia que sabe disto já sussurra. E, portanto, olhar para o cuidado dentro de casa e para o cuidado da casa é olhar para a desigualdade sexual. É olhar para a partilha desigual de tarefas, de atividades, de trabalho, não é? Sobretudo de trabalho não remunerado. E quer falamos do trabalho de casa, quer de outros tipo de cuidado que se produz em casa. E quem é cuidado? E aqui é que esta reflexão deste paradigma do cuidado é interessante, no sentido de mudarmos o foco e para onde é que nós devemos olhar. Porque muitas vezes, quando nós falamos de cuidado, e esta questão do estar em cuidados, de prestar atenção, da preocupação, da atenção, muitas vezes nós pensamos que, bom, o cuidado é o cuidado aos que precisam, não é? O cuidado é o cuidado para os mais vulneráveis, para os doentes, para as pessoas com deficiência, para as crianças, para os idosos. Portanto, o cuidado é o cuidado dos vulneráveis. Mas, de facto, todo o trabalho que tem sido produzido nos últimos anos e que me tem interessado aponta para esta dimensão de, bom, todos nós precisamos de cuidados, todos. Desde que nos levantamos de manhã, não é? Precisamos de ser lavados, de nos alimentarmos, de nos vestirmos, de nos transportar, de mais o quê? Tudo. Precisamos de tudo, todos nós precisamos de cuidado, quer sejamos mais vulneráveis ou menos vulneráveis, e o que é curioso, por exemplo, uma dessas autoras francesas que eu gosto bastante, a Sandra Logier, tem trabalho sobre o cuidado, que não é só o cuidado dos humanos. Este todos pode ser estendido a não humanos, aos animais e às plantas. Não é? Os animais e as plantas também. E a Sandra Logier tem um trabalho sobre o cuidado disso. Há um bocado vimos aqui, a senhora mesmo grávida e com contrações. Ah, sim. Sim. Por favor, porque é que me lembraste da comunicação anterior? Outra vez. Sim, claro, é isso mesmo. E, portanto, o cuidado, e é curioso, e esse exemplo é um bom exemplo para mostrar como é que o dentro e o fora, e quem está dentro e quem está fora, e como é que os diferentes elementos são cuidados, e são cuidados, lá está, sempre pelas mesmas pessoas, e como é que alguém em trabalho de parto vai deitar a comer às galinhas, não é? Como é que as pessoas dizem que parece de facto algo extraordinário, mas que se entende à luz disto, não é? À luz de pôr os outros em primeiro, à luz da relação dos outros, e estes outros podem de facto ser galinhas. Não é? Dentro da casa há muitos elementos não humanos que necessitam de cuidado, não é? E isso passa pelos animais, pelas plantas, mas também pelos objetos, não é? Pelos pratos, pela roupa, por elementos materiais que precisam de ser cuidados para nós sermos cuidados. E, portanto, esta é uma questão que eu penso que é muito interessante quando nós refletimos sobre o cuidado dentro de casa e que é preciso olharmos. E as outras questões, onde, como, porquê, onde em casa, não é? A casa, nós aqui hoje estamos a falar de casa e nesta sessão dentro de casa, mas de facto a casa, por definição, é o espaço do cuidado, não é? O espaço da intimidade, o espaço doméstico, é tradicionalmente aquilo que nós associamos ao cuidado no sentido da proteção, como a Madalena dizia há pouco, e, portanto, este espaço doméstico é o espaço que define, à partida, o que é o cuidado na nossa representação, e isso também define, muitas vezes, o tal quem, não é? Ligando com a questão anterior, e as tais relações de cuidado, não é? As relações de cuidado que são fundamentais para nós pensarmos tudo isto, que é as relações de cuidado constroem-se sobretudo dentro do espaço doméstico, o que quer dizer que elas são relações de proximidade e relações de parentesco, não é? E isto em Portugal é esmagador, não é? A importância da família no cuidado, no nosso e dos outros, não é? E é curioso ver mesmo o quadro que a Madalena mostrou sobre as casas, não é? As casas que as pessoas procuram,
a primeira opção. Portanto, vai da família mais próxima à família mais afastada até sair da família, não é? Portanto, as relações de cuidado são, sobretudo em Portugal, eu diria em todo o lado, mas em Portugal, centradas no parentesco e nestas relações de proximidade. Tínhamos esquecido quais eram as outras perguntas, desculpem. Como é que se cuida, não é? Como é que se cuida? E quando nós falamos do como, falamos do tal conhecimento, não é? Do tal conhecimento, e o conhecimento implica interconhecimento, conhecimento pessoal, saber o que é que o outro necessita, não é? Saber as necessidades do outro, ter atenção às suas necessidades, cuidar das suas necessidades, e este é um conhecimento que é um conhecimento interpessoal, mas também é um conhecimento geral, de como fazer. Portanto, há aqui uma dimensão do saber e do saber fazer que as relações de cuidado e que o cuidado implica. E aqui o simbólico tem um peso fundamental. A primeira dimensão do simbólico é esta que vimos aqui, que é o trabalho de cuidado é trabalho de mulheres. E, portanto, à partida, quando há trabalho para fazer e há uma mulher, ele é-lhe atribuído de imediato. Autoatribuído e heteroatribuído. E, portanto, há essa dimensão de uma personalização de quem é que deve fazer. Mas há também toda uma tradição de saber fazer e como é que se deve fazer e quais é que são os requisitos para fazer e como é que deve ser feito. E, portanto, há também aqui uma dimensão do que é que são, das formas culturais do cuidado, não é? Como é que se cuida, quais são os requisitos para cuidar, como é que se faz quando se cuida de crianças, como é que se faz quando se cuida de doentes, como é que se faz quando se cuida de idosos, não é? E há aqui saberes que se cruzam, saberes mais tradicionais, digamos assim, e hoje saberes, essa é uma questão importante, e hoje saberes que são saberes que vêm digamos assim, da ciência, no caso da doença, muito claramente da medicina, e que são também apropriados pelas pessoas que as traduzem nas suas práticas. E então, o como e o porquê? Esta questão a questão da dádiva e da reciprocidade é uma questão extremamente importante. Eu trabalhava desde os cuidados das crianças, e quando eu comecei, de facto, a estudar os cuidados das crianças nos anos 90, uma das questões que à luz um bocadinho aqui da teoria da dádiva e, portanto, da questão do dar, receber, retribuir, uma das questões que me perturbou muito inicialmente é que eu perguntava às pessoas, portanto, cuidados das crianças, anos 90, as crianças sobretudo ao cuidado da família, leia-se ao cuidado das avós, não é? Sendo cuidada pelas avós, e eu perguntava às pessoas, então a sua mãe, a sua sogra toma conta do seu filho, da sua filha, e de algum modo procura retribuir. Sim, eu tento sempre retribuir. E como é que retribui? Eu vou buscar a minha filha, dou-lhe sempre um beijinho e ela fica muito feliz. E isto, eu principiante na teoria da dádiva, não é? E ainda muito formatada por um paradigma utilitarista, parecia-me uma troca francamente desigual. 8 horas de trabalho a cuidar de uma criança, insuportável, porque eu estudei as pequeninas naquela altura, que são as piores, que são as mais insuportáveis. 8 horas de trabalho diário e um beijinho no final. Parecia-me francamente desigual. À medida que fui caminhando, refletindo sobre a questão da dádiva e a reciprocidade, percebi que, de facto, neste contexto das relações de cuidado e de dádiva e de reciprocidade e, sobretudo, do parentesco, 8 horas de trabalho e um beijinho são, de facto, equivalentes. Porque não estamos a falar de troca material, estamos a falar de troca simbólica e afetiva. E isto faz toda a diferença, não é? Portanto, aquilo que eu chamei a alquimia do parentesco, que é o parentesco que tem esta capacidade de transformar, não é? De transformar simbolicamente o material, o expressivo, o que seja, não é? E transformar em dimensões que nós não pensávamos, não é? 8 horas de trabalho, um beijinho. Portanto, já sabem. Se acham que são mal pagos, imaginem que essa era a vossa retribuição. Uma nota só.
Eu pus isto para contar o tempo, mas não contei o tempo. Tá. Pronto, é que eu ainda não comecei a falar sobre a casa e o cuidado, ainda só te Pois, pronto. Ok, pronto. Foi só aqui sobre as relações de cuidado, porque esta dimensão do cuidado como positivo e da atenção ao outro, nós não podemos esquecer também que as relações de cuidado têm uma dimensão que é uma dimensão negativa, muitas vezes para quem cuida e para quem é cuidado. E há aqui questões de poder, a Madalena há bocado citou o Foucault, e aqui as questões de poder e de dominação são muito importantes. E, por exemplo, isto foi muito claro quando eu estudei, estudo a questão da doença mental. Porque muitas vezes nós pensamos, e é nesse quadro que estamos todos a trabalhar, ou seja, contra o hospital psiquiátrico, retirar as pessoas dos hospitais psiquiátricos, as pessoas serem cuidadas para a família, e muitas vezes pensamos, bom, a família tem este cuidado e atenção e olha ao outro, mas aquilo que eu tenho encontrado nos trabalhos que temos feito sobre estas relações de cuidado de pessoas com doença mental é que as pessoas muitas vezes são tão cortadas na sua autonomia como quando estão não é como quando estão, porque o espaço faz diferença, mas a família constrange muito a autonomia destas pessoas, ou seja, há aqui uma relação de dominação que é reproduzida para o cuidado familiar, não é? Mas não é só, a relação de dominação não é só num sentido de quem cuida para quem é cuidado, não é? Ela também existe ao contrário, ou seja, as pessoas que prestam cuidado são muitas vezes, e isso é para quem trabalha, há uma nossa socióloga aqui da casa, a doutorada aqui da casa, a Joana Alves, que fez um trabalho sobre os cuidadores, e o trabalho dela mostra muito claramente como é que os cuidadores são totalmente dominados pelas relações de cuidado, ou seja, os seus tempos, os seus ritmos, as suas atividades, os seus tempos, são todos eles centrados no cuidado e, portanto, há aqui uma relação de dupla dominação que é bom também terem atenção. Então, só uma nota breve, sobre a casa e o cuidado, ou seja, sobre esta questão do dentro de casa. Dentro de casa, sim, não é? Portanto, o cuidado dentro de casa, o cuidado da casa, sim, mas quem se ocupa de quem e como, não é? Quando nós pensamos nisto, quem se ocupa de quem e como, e destas questões que eu estive a falar sobre o trabalho de cuidado dentro de casa, estamos, no fundo, a falar de uma organização social e política relativamente a quem cabem as responsabilidades do cuidar, não é? Do cuidar dos vulneráveis e dos não vulneráveis, de todos, como estávamos a falar. E, portanto, é impossível olhar para dentro de casa sem olhar para fora de casa, que acho que vai ser o lema de todo o dia, não é? E, portanto, quando nós olhamos para o cuidado dentro de casa, nós temos que olhar para as relações interpessoais, tal como eu estava a dizer, mas também temos que olhar para aquilo que se passa numa escala meso e macro. E o macro é o nacional, relativamente àquilo que são as políticas públicas, sociais, sobre a organização do cuidado, os cuidados de saúde, a assistência social, etc., e mesmo transnacional, não é? O trabalho das feministas, a Virginia também tem trabalhado sobre isto, mostra muito bem como é que há uma dimensão internacional do trabalho doméstico, não é? As mulheres qualificadas em Portugal ou na Europa deixam de prestar cuidado dentro de casa porque contratam outras mulheres migrantes que vêm, que migram internacionalmente para prestar esse cuidado, não é? E, portanto, não há aqui uma escala que é micro, que é meso e que é macro, não é? Que nós não podemos esquecer quando olhamos para dentro de casa. Balas. Tenho aqui tanta coisa. Só uma nota final. Relativamente a esta dinâmica entre o dentro e o de fora. De facto, se nós olharmos para a evolução histórica e para as transformações sociais da modernidade, digamos assim, ou da pós-modernidade, enfim, para a contemporaneidade, há aqui duas tensões entre, por um lado, se nós pensarmos, o cuidado tem sido cada vez mais puxado para fora de casa, não é?
tem havido um empurrar do cuidado de dentro para fora de casa. Os doentes tratam-se nos hospitais, os velhos tratam-se nos lares, as crianças tratam-se nas escolas, nos jardins de infância, nas creches, portanto temos recuado cada vez mais na saída das crianças de dentro de casa, e portanto há esta dimensão do puxar o cuidado para fora de casa, e por outro lado há também uma dinâmica de regular o cuidado dentro de casa, não é? Como é que se deve fazer, não é? E se nós olharmos para o processo civilizacional, como diria o nosso querido Norberto Elias, vemos de facto que tudo isto é um processo inverso, não é? Primeiro trazer para dentro de casa, para o espaço doméstico, aquilo que são práticas públicas, não é? As tais atividades mais sujas, colocá-las para dentro de casa e, simultaneamente, normalizar aquilo que se passa dentro de casa, não é? À la Foucault, não é? Portanto, uma dimensão de biopoder e de governamentalidade, de como devemos agir no interior da casa, como é que se deve ser a higiene, como é que se devem organizar as casas, como é que se devem tratar das crianças, como é que se deve tratar dos idosos, e, portanto, há, o Carlos também falou nisto, não é? Simultaneamente esta porta, não é? Entre o que está dentro e o que está fora, e há uma entrada hoje também do Estado dentro de casa e de como é que se deve ser, como é que deve ser dentro de casa. E posto isto, só uma nota final para falar, havendo esta dimensão de normalização de como é que deve ser o cuidado dentro de casa, é interessante olhar também para as estratégias de resistência das famílias, não é? Como é que as famílias resistem a esta normalização. Isto, por exemplo, em Portugal é muito claro. Em Portugal há uma resistência enorme à institucionalização. Portanto, há esta ideia de que do cuidar dos nossos, não é? Da família, cuidar dos nossos, da família. Portanto, há, por exemplo, com a questão dos idosos, não é? Que se fala, a imagem pública é que há um abandono dos idosos, os idosos vão todos para o lar. Não é verdade, não é? Com os números de envelhecimento que nós temos, com o número de população idosa que nós temos e o número de lares que nós temos, isto colapsa logo à prova estatística. Mas há, de facto, e ao longo dos anos e a quantidade de pessoas que eu fui sempre entrevistando, há uma enorme resistência à institucionalização dos idosos, não é? E lá está a questão das formas culturais do cuidado e de como é que deve ser. As pessoas continuam a achar que os idosos, assim como as crianças, devem ser cuidadas dentro de casa, não é? Portanto, há aqui formas de resistência. E na área da doença é a mesma coisa, não é? Há hoje uma enorme hegemonia da medicina e do poder médico e de como se deve fazer, mas, de facto, as pessoas continuam a recorrer àquilo que se chama o pluralismo terapêutico, não é? As pessoas vão ao médico, mas vão à bruxa, ao curandeiro, e, portanto, recorrem a uma série de outros recursos que não os tradicionais. E depois há também uma coisa curiosa, o Carlos também falou nisso, e está aqui gente da arquitetura, que tem a ver com o desenho das casas e como é que as pessoas se apropriam das casas e mudam as funções dos espaços que são desenhados. E pronto, é isso. É preciso espreitar para dentro de casa.